um ponto de partida para a discussão, assim eu espero. Então, vocês estão mais do que livres, vocês estão convidados a me interromper a qualquer momento para adicionar alguma observação, perguntar alguma coisa. Não levantem a mão no Jitsi, porque no Jitsi tem aquela funcionalidade de você levantar a mão, né? Como eu não estou vendo isso, assim, eu não vou poder levar isso em consideração, né? Então, simplesmente abrem um microfone aí e falem. Fiquem bastante à vontade quanto a isso. Então, o título dessa apresentação é Liberdade de Computação, nada mais é do que um título muito pretensioso, né? Que é uma apresentação que eu uso no geral, é de circulação geral essa apresentação para apresentar sobre software livre. Eu imagino que muita da informação aqui vai ser um pouco redundante para vocês, que pelo menos já ouviram falar, pelo menos dos que já ouviram falar, mas mesmo assim, então vocês me perdoem se eu estiver insultando muito a inteligência de vocês com esse primeiro slide, mas o que é software, né? Mas é importante que pelo menos todo mundo fique na mesma página. Bom, por software, nós entendemos os programas que usamos para fazer o nosso hardware funcionar, né? Nós usamos em nossos computadores pessoais, isso inclui nossos notebooks, celulares, e de particular interesse aqui, para esse público que já está um pouco mais por dentro da computação, eu acho bom ressaltar que a gente não se limita aos programas mais tradicionais, digamos assim. Então, o que é um programa que as pessoas geralmente entendem por programa? Os nossos processadores de texto, por exemplo, os Word da vida, navegadores web. Dentro da nossa definição de software, e da definição geral de software, na verdade, nós incluímos linguagens de programação, nós incluímos sites na web. Sites na web eram, teoricamente, para ser documentos, ao invés de software, né? Mas qualquer site que você acessa hoje em dia tem 1 GB de JavaScript que vai executar no seu computador, então cai dentro da definição de software também. O software é caracterizado pelo seu conjunto de instruções, ou seja, quais são as operações que eles de fato realizam em seu computador. Esses conjuntos de instruções, em sua forma final, são em linguagem de máquina, ou seja, eles são compreensíveis somente para a máquina. No geral, assim, para qualquer programa de certa complexidade, eles são primeiro desenvolvidos em alguma linguagem de programação. E é essa linguagem que é legível ao ser humano. E a linguagem de programação inclui o Python, Java, C++, Rust, que está modinha hoje em dia, né? Muitas outras. Dada a definição de software, esperar a moto passar aqui na café. Nesse horário na café não é fácil, né? Só a motona passando o tempo inteiro. Enfim, dada essa definição de software, o que é software livre? Software livre é caracterizado não pelo que o programa faz, e sim o que você pode fazer com o programa. Então, o que diferencia um software livre de um não livre, ou proprietário ou restritivo, como gostamos de chamar, é a licença pela qual esse programa é distribuído. Mais sobre isso daqui a pouco. Em particular, software livre garante ao usuário as 4 liberdades. A primeira é de executar o programa para qualquer propósito, qualquer pessoa pode executar esse programa, e a condição de execução desse programa não depende do que a pessoa quer fazer com esse software. Alguns softwares proprietários têm essa cláusula tem alguma cláusula em sua licença que você não pode usar esse programa para alguma coisa, por exemplo, ou certas pessoas não podem usar o programa. A segunda liberdade é estudar como o programa funciona e modificá-lo. Para isso, é crucial que o usuário tenha acesso ao código-fonte, que é, como eu expliquei uns 2 slides para trás, é a versão do programa que é compreensível ao ser humano. Para o usuário ter acesso à segunda liberdade, que é de estudar o funcionamento do programa, saber o que ele de fato está fazendo em seu computador, e principalmente para modificá-lo, o acesso ao código-fonte é essencial. Se nós não temos acesso ao código-fonte, nós simplesmente temos que confiar na palavra do desenvolvedor quando ele diz que o programa faz tal coisa e não tal outra coisa. Como nós veremos em software proprietário, quase nunca o programa faz estritamente aquilo que você imagina que ele está fazendo, né?
quando você não tem acesso ao código-fonte, quando você não tem essa transparência. Enfim, a terceira liberdade é a de distribuir cópias do programa. Ou seja, se você obteve esse programa de qualquer maneira, seja comprando ou seja copiando de um computador de outra pessoa, para ser caracterizado como software livre, você pode redistribuir o software sobre qualquer meio. Seja ele, você pode revender o programa, por exemplo, você pode redistribuir gratuitamente um programa que é pago, assim, mas, enfim, você tem que poder redistribuir o programa. E, por último, você deve ter a liberdade de distribuir cópias modificadas, que você modificou através da segunda liberdade. Novamente, isso, obviamente, você precisa ter acesso ao código-fonte para desfrutar da quarta liberdade também. Dada essa definição de software livre, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos. Em particular, software livre difere do conceito de open source, que pelo menos para o pessoal da computação deve ser uma palavra, uma buzzword, assim, um termo muito mais popular hoje em dia do que software livre. O software que é open source, ele garante somente o direito de você estudar o código, de você ver o que o programa está fazendo e provavelmente de modificá-lo também. Isso não implica na primeira, terceira e quarta liberdade. Então, a gente diz que o conceito de software livre, por incluir mais liberdades que eles fornecem ao usuário, é um conceito maior. Assim, então, todo software que é open source, nem todo software que é open source é livre, mas todo software livre é open source. Outra distinção importante para se fazer é que quando nós usamos o termo livre, nós não estamos nos referindo ao conceito de ser grátis. De fato, existe muito software que é livre, mas é pago. E existe muita maneira de você capitalizar em cima de software livre. Não saiam daqui com a impressão de que nós somos contra ganhar dinheiro. Nós somos contra algumas práticas que a indústria de software realiza, que é ganhando dinheiro de uma maneira que explora o usuário final. E, por fim, o conceito de software livre é tão filosófico ou político quanto tecnológico. Isso é, a gente diz que software livre é um movimento político, mais ainda do que um movimento tecnológico, no sentido de que software livre propõe mudanças na sociedade e mudanças, propõe assim um juízo de valor sobre qual software o sujeito deveria usar, por exemplo. Então, quem gosta de software livre, geralmente diz que software livre é um modelo mais ético do que o software proprietário. Mas é importante fazer uma outra distinção aqui, que por mais que seja um movimento político, no sentido de que ele quer apresentar uma coisa de novo para a sociedade, ele não é um movimento partidário. Então, software livre é uma coisa que nem liberdade de expressão ou saneamento básico. Nenhum ser em sã consciência, assim, independente dos lados dos espectros políticos aqui, vai dizer que é contra saneamento básico, por exemplo. E, de fato, no movimento de software livre, nós encontramos pessoas de todas as vertentes políticas imagináveis. Inclusive, fazendo só uma digressão aqui, é impressionante que quando você assim, tem muitas pessoas partidárias radicais, assim, software livre também, como existe em qualquer movimento. Existem pessoas fanáticas partidárias, assim, em veganismo também, por exemplo. Aí quando você pergunta para um direitista fanático, ele vai dizer que não, software livre é uma coisa de direita, não faz sentido pessoas de esquerda apoiarem software livre. E quando você pergunta para um comunista, ele vai falar a mesma coisa, só que vice-versa, né? Não, software livre é uma coisa fundamentalmente de esquerda. E eu poderia passar um tempo extremamente prolongado aqui, explicando por que software livre apela para esses dois lados, assim, e é uma coisa que não é partidária. Enfim, e daí? O que você tem a ver com isso, né? Com essa questão, essa fala mansa de liberdade de computação, liberdades do software, sei lá o quê.
Bom, a contrapartida ao software livre é o software proprietário. E é justamente a existência do software proprietário que justifica toda essa encheção de saco sobre software livre. O que é software proprietário? É simplesmente aquele que não garante ao usuário as 4 liberdades que eu expliquei nos slides para trás. Não garantir qualquer uma das 4 liberdades é suficiente para caracterizar o software como restritivo ou proprietário. No geral, não livre. Software proprietário é caracterizado por um modelo de desenvolvimento fechado. Isso é, somente um grupo de pessoas, os desenvolvedores, tem acesso ao código-fonte. E isso pode não parecer, de imediato pode não parecer um mal assim tão considerável, né? Mas acaba que é. Porque o produto final, que é o software compilado, aquilo que você só clica e executa no seu computador, ou você simplesmente acessa pelo seu navegador web, ele já tem o código de máquina, ou seja, você não entende o que de fato esse software está fazendo no seu computador. Claro que o vendedor desse software, por exemplo, ele vai te atrair pelas funcionalidades que supostamente são benéficas. Então, todo mundo usa o Google Chrome, por exemplo, por supostamente ser um navegador rápido, com muitas extensões e fácil de utilizar. Ninguém vai usar pela parte proprietária do Google Chrome, que é aquela que coleta tudo que você faz, tudo que você vê na web e manda para uma corporação para ser avaliado por uma legião de inteligências artificiais e deduzir passo a passo o seu comportamento e suas preferências, né? Mesma coisa com os mecanismos de pesquisa. Um volume surpreendente de informação é deduzido somente com base no que você pesquisa. Na verdade, se fosse para eu se eu quisesse conhecer uma pessoa de fato, eu preferiria passar 5 minutos vendo o que ela pesquisa na web do que passar 2 horas conversando com ela. Toda essa informação você está disponibilizando para uma corporação que vai vender essas informações para outros com fins nefastos, né? Vocês podem ter certeza que isso não se limita a simplesmente te mostrar anúncios direcionados, que, na minha opinião, já são irritantes o suficiente para você não usar software proprietário, né? Então, toda essa digressão que eu fiz aqui é só para caracterizar software proprietário como malware e spyware. O que é um malware? É justamente um programa que tem características indesejáveis para o usuário. E a maioria do software proprietário é um tipo de malware que atrai o usuário através de suas características desejáveis. E o spyware é aquele que coleta suas informações, coleta tudo que você faz no programa e envia para terceiros. Nada disso é segredo a propósito. Quando você concorda em utilizar um Google Chrome da vida, ou um Windows, ou a suite Office da Microsoft, ou mesmo o WhatsApp, ou principalmente as redes sociais mais populares aí, como o Instagram, TikTok, YouTube e os caralho a 4, quando você faz uma conta e usa esses programas, você está concordando, você tem que marcar aquele checkbox ali, né, para vender a sua alma e todos os seus padrões de comportamento para essas corporações. Então, nada disso é segredo, isso faz parte do modelo de negócio deles. A propósito, uma das características de software proprietário que eu incluí aí é que eles, com frequência, são pagos. Francamente, o fato de software proprietário ser pago é a menor das nossas preocupações. Até porque, quando o software proprietário não é pago, isso só quer dizer que o modelo de negócios é te explorar. É explorar os seus dados ou te explorar de alguma outra forma. Como, por exemplo, esses joguinhos de celular aí, que podem não coletar tantas informações do que você faz, mas te exploram, te deixando viciado e colocando você para comprar sei lá quanta merda nesses programas, né?
E claro, isso só existe porque o usuário não pode saber o que está acontecendo no programa e não pode modificá-lo para retirar as características indesejáveis. Então, por aí, vocês veem por que software livre acaba que, no final das contas, é tão superior ao proprietário. É por um processo iterativo e aberto de desenvolvimento. Se alguém introduz uma característica indesejável, justamente devido à transparência que o software livre proporciona, outro desenvolvedor pode remover essa característica. E vocês veem como que isso é benéfico até mesmo para o usuário final, que pode não saber absolutamente nada de computação. Se você tem a garantia de que o software é livre, ou seja, se você simplesmente a garantia de que você pode ler e modificar o código, já é um suspiro muito grande que você pode dar e pelo menos ter alguma segurança de que não tem muita sacanagem nesse código. Eu vi que alguém mandou uma mensagem aí. Alguém pode ler por mim? Alguém fez alguma pergunta? É um comentário que eu fiz Manda aí, por favor. que eu lembro de uma que eu estava vendo uma história de cliente de torrent e que Uhum, o acho que é um BitTorrent, alguma coisa assim, não lembro certinho qual que uhum. era agora, que ficou tanto em cima dessa coisa de explorar o usuário que chegava até a instalar minerador de criptomoeda quando você instalava o cliente de torrent junto. Exatamente. E isso é uma coisa que está dentro do programa. Agora, qual é a diferença entre isso e o que a gente normalmente caracteriza por vírus de computador? Na prática, não há diferença nenhuma. Só que esse é um tipo de vírus que te convence a continuar usando por supostamente suas características benéficas. Então, aquilo que a gente chama de vírus de computador, o que a grande maior parte dos vírus fazem? Eles ou te espionam, coletam dados assim sobre você o tempo inteiro. Tem alguns vírus hoje em dia que mineram criptomoedas, outros te bombardeiam de anúncios. Todas essas características são indesejáveis. No entanto, quem usa software proprietário usa software com essas características porque quer, sendo que não precisa, porque existe software livre para existe uma alternativa livre para qualquer coisa que você puder imaginar. Enfim, então, só terminando assim esse último ponto, é por isso que nós dizemos que o fato de software proprietário ser muitas vezes pago é o menor dos nossos problemas. Porque quando eles são gratuitos, aí que o modelo de negócios de fato é te explorar o máximo possível. Resumindo, ou os usuários controlam o programa, isso é, ou os usuários têm acesso ao código-fonte e podem modificá-lo, retirando características indesejáveis, ou, por que não, introduzindo características desejáveis, assim, o modelo de desenvolvimento de software livre, como é? Você tem a página do software livre numa plataforma como um GitHub da vida, ou um Codebug, que é a nossa preferida, e, assim, grande parte das linhas de código nesse programa são usuários finais que querem introduzir uma característica nova ou querem remover algum bug e eles mandam um pull request. Isso é o que mais acontece com o software livre. E é por isso que, com o tempo, eles vão ficando tão mais seguros, tão mais leves, tão mais estáveis. Apesar de não ter uma equipe de desenvolvimento paga para trabalhar 24 horas por dia no software, né? Como acontece com software proprietário. É um modelo bem mais descentralizado, mais comunitário e até mais democrático, para usar essa palavra que todo mundo gosta de usar hoje em dia, né? Enfim, ou os usuários controlam o programa, controlam o que o programa faz, entendem o que o programa de fato está fazendo no seu computador e controlam os meios de redistribuição do programa também, porque tem outro detalhe. Se os usuários não podem redistribuir o programa, aí todas as outras liberdades são anuladas, porque o desenvolvedor pode simplesmente colocar alguma sacanagem no código, e se você tirar essa sacanagem e tentar redistribuir, você toma um processo. Então, esse controle do programa inclui
o controle da distribuição do programa. Então, ou os usuários controlam o programa, ou o programa controla os usuários. E esse é o caso com software proprietário. Espero tê-los convencido, assim, da importância do tema de software livre. Agora vamos falar sobre a nossa iniciativa, né? A comunidade de software livre. Nós somos uma entidade estudantil, de fato só tem alunos aqui. A nossa proposta é ser de alunos para alunos, ou seja, somos alunos conversando com outros alunos, ao invés de tentar introduzir políticas na universidade. Assim, por exemplo, nós queremos falar com os alunos de fato. Nós consideramos o uso de software proprietário incompatível com os objetivos de uma universidade pública. Por que isso? Porque qual é a proposta de uma universidade pública? É justamente a democratização do conhecimento. Ainda mais uma universidade pública como a USP, que é importantíssima para a soberania nacional, no sentido de que ela forma os melhores profissionais, formam líderes, formam pesquisadores, forma, querendo ou não, a elite intelectual brasileira, né? E se essa elite intelectual, se todo esse pessoal está sujeito ao software proprietário, ou seja, faz tudo em software proprietário, como na prática é o que nós fazemos hoje em dia, usando o e-mail da USP, que nós somos obrigados a usar, mas vem de uma parceria com a Google, usando os Google Drive da vida, ou usando todas as ferramentas da Google, na verdade, que são proprietárias e têm um modelo de negócios altamente sacana contigo. Se nós estamos sujeitos a usar essas ferramentas para o nosso trabalho, vocês conseguem perceber como que isso é um problema para a soberania do Brasil e para a nossa independência como pesquisadores, como profissionais, líderes e tudo mais. Porque o que adianta de nós sermos um país supostamente soberano se tudo que a gente faz é sujeito a companhias que existem nos Estados Unidos, ou na China, ou na Europa, e estão aí para ver tudo que você faz e te explorar até o último centavo, né? Então vocês conseguem perceber como isso é um problema e por que nós dizemos que isso é incompatível com os objetivos de uma universidade pública, que são a democratização do conhecimento. Eu acho que isso, eu nem me alonguei muito nesse ponto, porque fica óbvio, né? Se você tem um software, se você tem qualquer pedaço de informação, na verdade, e software se caracteriza como informação também, e você não está, e o negócio é restritivo, ou seja, você não pode saber como o negócio funciona, você não pode melhorá-lo, você não pode estudá-lo. De que maneira isso é compatível com a democratização do conhecimento, né? Não é. Isso dispensa maiores explicações. Como eu falei, próximo ponto, como eu falei, nós somos uma entidade estudantil, nossa metodologia é de estudantes para estudantes, e nosso principal propósito é educar a comunidade universitária dessa maneira que a gente está fazendo agora mesmo, assim, de falar com poucas pessoas de uma vez e fazer o mínimo de proselitismo de software livre para que as pessoas pelo menos venham a conhecer a ideia. E esse conhecimento liberte a sua computação. E nós promovemos o uso de soluções livres. Isso inclui ajudar com a instalação, ajudar com suporte, ajudar com tudo isso. Tudo que tem a ver com o usuário, tudo que tem a ver com o estudante começar a usar software livre, nós nos propomos a ajudar. Esses slides são desnecessários, né? Porque esse slide é desnecessário porque você já está na comunidade, né? Mas eu não tirei dessa apresentação. E muito obrigado. Espero ter ficado claro. E agora que eu percebi, eu disse que essa apresentação seria um ponto de partida para a discussão, mas eu fico tão entusiasmado em ficar falando o tempo inteiro que esses aplausos estão me distraindo a propósito. Eu fico tão entusiasmado com ficar falando o tempo inteiro que eu acabei não abrindo espaço para discussão, né? Então, por favor, pessoal, vamos discutir agora, né? Esse que é o ponto dessa reunião. O que mandaram aqui no chat? De fato. Ah, tá certo, muito bem. Então, pessoal, comentários, por favor.
A gente está aprendendo. Inclusive, nós usamos o Jitsi justamente por ele ser uma alternativa livre ao Google Meet. E ele tem tantas features quanto o Google Meet, não tem por que os professores continuarem usando os Meet da vida só porque são o padrão, no final das contas, né? Mas E aí então... que tem... Ah, desculpa, eu interrompi. Pode falar. Não, eu não ia falar nada não. Manda aí, por favor. Eu não sei se você chegou a comentar sobre a questão do dinheiro público envolvido. Porque Ah, esse convênio que tem com o Google, por exemplo, para ter um drive com tamanho, entre aspas, infinitos, coisas assim, vai um dinheirozinho, só um pouquinho de dinheiro, né? Sim. exatamente. Vai só um pouquinho de dinheiro. Ah, e não se enganem. A USP não só tá gastando dinheiro com isso, mas olha só, a Google faz esses convênios com as universidades e eles oferecem descontos. Justamente porque quando o sujeito começa a usar esse tipo de software durante a sua formação, enquanto a gente está aprendendo a fazer nosso trabalho, como físicos médicos, pesquisadores, bibliotecônomos, matemáticos, ou seja lá o que for, quando a gente está aprendendo a fazer nosso trabalho com essas ferramentas, nós vamos utilizar isso para o resto das nossas vidas. Então, isso é extremamente lucrativo para a Google da vida, e mesmo assim nós estamos pagando por essa merda. Então, como que tanca, né? Em outras palavras, intancável a Googlio. Então, um excelente ponto que você fez aí, Hugo. Rádio, você está livre para me lembrar de alguma coisa que eu não devo ter comentado durante a apresentação? Nossa, a apresentação foi muito boa, achei excelente, parabéns. Não, perfeito. Eu queria pontuar que, se eu não me engano, ano passado, o Carlos foi atrás de ver quanto a USP gasta por ano com licenças de software proprietário, licenças essas que nem todo mundo na universidade tem acesso, né? No geral, essas licenças elas são dadas para os docentes e alunos de mestrado e doutorado. Uhum. A maior parte dos estudantes de graduação, que compõem grande parte da USP, né, a maioria, de fato, eles não têm acesso a esses programas e mesmo assim são estimulados por docentes a usar esses softwares proprietários. Então você se vê na situação de ou você gasta dinheiro, e nem todo mundo na USP tem dinheiro ou é obrigado a ter dinheiro, né, para cursar uma universidade pública, ou você de fato craqueia o software, né, o que, ainda que não seja um crime que escandalize as pessoas da sociedade, é um crime, né, você não deveria ser estimulado a esse tipo de coisa. Exatamente. Enfim, e por ano a USP gasta em torno de 1 milhão com licenças de software proprietário. Enquanto a gente tem que lidar com questões de tipo, permanência na universidade, sabe? Qualidade do bandejão, qualidade das moradias estudantis e um monte de coisa, sabe? Esse dinheiro poderia estar sendo muito melhor alocado. Exatamente. Excelente ponto. E eu acho que vale, nesse momento, até contar a historinha de como que surgiu a ideia de fazer a comunidade de software livre. Foi quando eu e o Murilo, que já usávamos software livre há bastante tempo, foi depois da gente ficar puto e de saco cheio com as disciplinas de experimental que nós temos na física. Porque como que funciona? Os professores têm essas licenças de software como o Origin, como o Word, como todas essas coisas. E eles distribuem arquivos assim, tipo, você tem que entregar o relatório e para você fazer o relatório, você tem que abrir um arquivo do Origin, que é um software proprietário, e que a USP não distribui licenças a propósito para os estudantes. Então é uma putaria, porque é um programa que só funciona no Windows, e nós não utilizamos o Windows, não utilizamos o Linux. E mesmo os alunos que usam Windows, eles têm que craquear o negócio. Sendo que existem alternativas excelentes que fazem tudo que o Origin faz, mas que são livres. E por que que isso não está sendo utilizado, né? É um absurdo muito grande, assim, uma falta de noção. Tipo, o que os professores imaginam que a gente vai fazer? Que nós vamos comprar essas licenças do Origin? Claro que não, eles estão pressupondo que nós vamos craquear esse negócio. E detalhe, quando você craqueia esses programas, ou seja, você baixa eles do Pirate Bay e etc., não só você está sendo trollado oficialmente por usar software proprietário que tem características indesejadas, como você está sendo duplamente trollado, porque se você usa esse negócio no Windows, vem com vírus para chibatar na tua cacunda mais ainda.
Então, assim, é uma situação meio ridícula. Então, foi por isso que nós criamos a comunidade para encher o saco do pessoal e para fazer o proselitismo do software livre. Então, esse é o propósito. Mais algum comentário? Por favor, pessoal. Como é que é o nome do carinha mesmo? O carinha cujo apelido é Early. Tem algum comentário? Otávio, sim. Tem algum comentário, alguma coisa que eu deixei de falar, já que você é um pouco mais experiente? Você tem uma certa experiência com software livre, né? Então eu imagino que você deva ter algum comentário. Conte pelo menos sua experiência, assim, de como que você usa software livre. Puxa, então, primeiramente, eu acho que não tem muito o que adicionar, porque sua apresentação cobriu tudo, parabéns, foi de muita qualidade. E, segundamente, na questão da experiência, eu diria que no começo é complicado quando fazer a transição, porque a gente está muito acostumado. Só que quanto mais você explora sobre esse mundo, mais você percebe as vantagens. Aí, exemplo, essa situação do Origin que você falou. É o tipo de coisa que jamais ia acontecer caso houvesse mais flexibilidade na hora da escolha do que vai ser usado, sabe? Exatamente. Por exemplo, se fosse uma coisa mais simples, tipo, fosse o arquivo docx, que dá para abrir num LibreOffice da vida e tudo mais, seria muito mais simples, mas essa insistência no software proprietário que é o problema naquela situação. Exatamente. E tem outro detalhe, que eu até esqueci de comentar, mas essa insistência com o software proprietário chega também à pesquisa. Qualquer um que tentou fazer qualquer pesquisa no departamento de física vai encarar com o mesmo demônio que está assombrando os alunos de semestral e doutorado há décadas. Eu não podia estar falando de outra coisa a não ser o MATLAB. A porra do MATLAB. É tanta coisa que é feita no MATLAB, que é um software extremamente pesado, proprietário, e a USP não distribui licenças. E assim, como que o pesquisador médio acaba por utilizar o MATLAB aqui no departamento de física? Ele tem que usar um TeamViewer, que é proprietário, ou um VNC da vida, ou qualquer coisa, para acessar os computadores que estão na USP, que tem a licença do MATLAB e tem que fazer essa coisa remotamente. Isso acarreta num desperdício de recursos, numa perda de produtividade colossal. Sendo que desde o princípio, todas essas coisas podiam, devia ter uma política para incentivar o pessoal a utilizar linguagens livres, linguagem de programação de gente, no caso, Python, ou C++, ou Julia, ou R, que são linguagens científicas excelentes, não devem nada para o MATLAB, o Octave também, são linguagens excelentes que não devem nada para o MATLAB, mas por uma questão de comodismo, por questão de gerações de professores que foram educados em universidades, seja do exterior, seja aqui do Brasil, que tem essas licenças do MATLAB, eles ficam viciados nesse negócio, e aí sobra para nós, assim, que nós não temos acesso a esse negócio, nossa produtividade fica severamente limitada. Então é um problema muito grande, assim, o problema de software proprietário na USP, mesmo se você desconsiderar toda essa questão de software proprietário tem características indesejáveis e tal. E mesmo se eu só utilizasse software livre, que na prática eu praticamente só uso software livre, mesmo assim eu não deixo de ser trollado o tempo inteiro, porque na USP tem software proprietário e que eu não posso deixar de usar. E no caso eu ainda sou meio privilegiado, que eu não tenho que mexer com o MATLAB, mas o Murilo, por exemplo, tem que ficar mexendo com esse negócio. Outras pessoas do meu laboratório têm que lidar com o MATLAB também. Então, assim, a CSL está aí para isso, para fazer esse trabalho de base e educar os alunos para que eles usem software livre e isso vá de baixo para cima, sabe? E eu vejo que, de certo modo, já está surtindo efeito. Por exemplo, no departamento de física, muito recentemente começou esse esforço para abandonar o MATLAB e começar a usar Python. Tem alguns professores que estão bastante envolvidos nisso. E eu acho que também, e isso é ainda mais devido a nós, né,
esse esforço para sair do Origin e começar a usar o AlphaPlot, ou QTIplot, ou SciDavis, ou qualquer outro programa que não seja o Origin. Então, essa é a encheção de saco que nós fazemos. E, claro, tudo está no departamento de física. Nós queremos o pessoal de outros cursos, nós queremos que essa mensagem chegue ao pessoal dos outros cursos, justamente para que eles possam fazer essas mesmas ações em seus respectivos departamentos. E se livrem assim de software proprietário. Além de começarem a usar pessoalmente, né? Em suas vidas particulares. Alguém levantou a mão aí, por favor. Então, isso aí é uma coisa que eu pessoalmente acho super importante, porque se você for pegar essa ideia de software livre, por enquanto é uma coisa que eu só estou ouvindo agora nas exatas. Uhum. Mas Google da vida, tudo isso se estende até os outros cursos, vai até para o pessoal que está fazendo pedagogia, tudo que eles estão tendo que usar isso, pessoal de vídeo. Exatamente. E aí a gente tem que explorar, inclusive, para esses cantos. Então, quanto mais curso, melhor. Com certeza. Melhor. Com certeza. Nós temos uma facilidade muito maior com o pessoal das exatas, né? Porque eles têm que ficar usando o software o tempo inteiro, né? Mas para as humanas isso também é essencial. O Hugo, que cursou psicologia por bastante tempo aqui na Filô, se eu não me engano, ele teve que lidar com software proprietário assim para análises estatísticas. Porque na psicologia, para fazer qualquer experimento assim, você precisa ter uma validação estatística, ele teve que tancar isso, né? Então o problema se estende a todos os departamentos, a USP inteira. E para a biblioteconomia em particular, eu queria esse pessoal aqui faz tempo, porque uma coisa que nós não mencionamos nessa apresentação, mas também é do nosso interesse, é essa questão de conhecimento, cultura e principalmente material didático livre no geral, porque isso também é um problema. O material didático que nós utilizamos, ele é todo proprietário, é restritivo. E eu acho que isso dispensa explicações de por que isso é um pé no saco. Porque você tem que lidar com o volume limitado de livros que você encontra na biblioteca, ou você tem que baixar do Pirate Bay, ou os mesmos problemas que se aplicam aos programas que nós utilizamos, se aplica ao conteúdo no geral. E existe muito material didático livre. Inclusive, a gente queria promover o material didático do OpenStax, que é uma iniciativa excelente da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, que produz material didático de altíssima qualidade para nível superior. E isso tem que ser traduzido para o português, sabe? E eu acho que talvez na biblioteconomia encontre maior respaldo, gente interessada em começar esse processo de tradução, ou encher o saco assim para começar esse processo. Seria de grande útil. Para de ler minha mente. Pois é, né, cara? O que você ia dizer? Manda aí. Exatamente isso. No caso, a questão... Tipo, quando você falou que o conhecimento também é assim, porque, tipo, ele também tem a questão da propriedade e tal. E eu fiquei, caralho, existe o que não é isso, velho? Nossa, coisa incrível. Existe o que não é isso, cara. E, na verdade, isso tem que... Tá vendo? Nossa, que absurdo. O cara tá aí na matemática e a maioria das pessoas não tem contato, assim, com esse mundo fora da propriedade intelectual. E o que está no cerne de tudo isso? De software livre, de material didático livre, e inclui-se também cultura livre, inclui-se jogos livres, inclui-se música livre, tudo isso. O que está no cerne de tudo isso? É o câncer, que é a propriedade intelectual. Isso que é a cornice mor. Na comunidade de software livre, a gente meio que se limita com a software livre, porque somente isso já é um trabalho do caralho, né? Mas, no fundo, o problema é propriedade intelectual. E existe muito conteúdo hoje em dia sendo produzido livre de
propriedade intelectual, ou seja, direitos autorais, patentes, toda essa merda. Eu poderia passar horas e horas falando sobre propriedade intelectual, por que isso é uma merda, por que isso, principalmente, não beneficia os autores. Isso beneficia, Prossiga. a indústria de propriedade intelectual, beneficia as gravadoras, beneficia Hollywood, as empresas de filmes, assim, como a Disney, o Caralho A4, jogos proprietários, isso beneficia o quê? Nintendo, Sony, Microsoft, todas essas porras. Não beneficia quem é criativo e faz a coisa de fato. Isso existe para alimentar as bocas esfomeadas dos CEOs, dos executivos, dos advogados, de todo esse pessoal que existe nessa indústria de propriedade intelectual e que não deveria existir. Felizmente, existe uma grande contracultura que é contra a propriedade intelectual e eu estou completamente imerso nisso. Enfim, eu quero ouvir mais opiniões de vocês, porque eu poderia passar por horas e horas e horas falando de propriedade intelectual. Então, por favor, Rádio, você quer dizer alguma coisa? Manda aí, você tem que dar mais palpites. Eu queria retomar uma coisa, mas não é mais... voltando um pouco para o ambiente do software, que uma das coisas que estimula muitas pessoas a tardar ou, sei lá, simplesmente se recusar a dar chance para o software livre é a questão do comodismo. Ou, esse software faz tal coisa que esse software livre, que seria a contrapartida, não faz ainda. Acontece que, diferente do que a gente tem no software proprietário, no software livre a gente tem algo que a gente chama na economia de efeito de rede, que é o que... Basicamente, o efeito de rede quando algo tem mais valor quanto várias pessoas usam do que simplesmente o valor dessa coisa em si, como o que a gente tem com aplicativos de mensagem, por exemplo. Um aplicativo de mensagem por si só, ainda que o software seja muito bom, ele não necessariamente é valioso. Ele é valioso se você consegue se comunicar com outras pessoas, e para isso elas precisam usar o negócio. Com software livre, quanto mais pessoas usam softwares livres, mais demanda por desenvolvedores, não mais demanda, né? Mais popularidade esse software adquire, e mais pessoas capacitadas têm condições de auditar esse software e contribuir com as demandas que potencialmente você faz, entende? E outra coisa, contribuir atrai mais usuários mais experientes e causa um efeito cascata também, porque quanto mais gente você tem utilizando um tipo de software, mais suporte você tem também, e isso é particularmente importante para software livre, e é por isso que nós somos tão voltados assim, a oferecer suporte para as pessoas, como, por exemplo, o Rádio tentando instalar o Linux lá no computador do Jacan, e eu no computador de outras pessoas, enfim. Para a questão do software livre, o suporte e documentação é extremamente importante, porque enquanto para o software proprietário, se der alguma merda, você liga na Microsoft, e vai ter algum... foca no tentando, né? Se der algum problema no software proprietário, que sempre dá, você liga na Microsoft e o cara vai e tem algum indiano lá sendo escravizado para te falar alguma coisa. Enquanto que no software livre, ele geralmente é quase sempre desenvolvido por voluntários. Então, os desenvolvedores já estão com as mãos cheias, assim. Então a gente precisa de mais gente para escrever tutoriais, escrever documentação e fazer ajuda pessoal assim para outras pessoas, né? Isso é crucial para o software livre. Outra coisa que eu queria pontuar, que já não tem nada a ver, eu estou tentando pontuar o máximo de coisas possíveis, é que o software livre, querendo ou não, ele tem um pezinho em causa ambiental, porque o que acontece? Software tem muito a ver com a questão de qual que é? Obsolescência programada, né? Uma forma de você tornar hardware obsoleto é criando requisições, requerimentos para que o hardware execute esse software cada vez maiores, né? E isso é algo que empresas como a Microsoft fazem pra caramba, né? Porque a Microsoft ela só ganha dinheiro no momento que você compra um computador com o Windows instalado, né? Você não está pagando a licença conforme você usa. Então, para ela é interessante que você compre um computador novo, ainda mais porque o padrão é que eles vinham com Windows. E nisso, você descarta um computador que poderia durar por muitos outros anos e contribui para o lixo eletrônico que, sabe, é um super problema que a gente tem, sabe, no aspecto ambiental da coisa. Exatamente, Rádio. E outra coisa,
é que tem alguns poucos que vêm com Linux. Esses geralmente são até mais baratos, inclusive, porque a empresa não tem que pagar a Microsoft para colocar a licença lá, né? 500 conto mais barato. Sim, o preço de uma licença de Windows. Como que tanca, né? Mas então, tem duas coisas que eu lembrei de falar agora, e uma tem a ver com essa questão ambiental. É que uma das principais maneiras pelas quais as pessoas chegam no software livre é quando elas têm algum hardware mais fraco e não têm dinheiro ou não querem comprar hardware mais potente, assim, porque com software proprietário eles vão inchando, eles só vão ficando cada vez mais pesados, cada vez mais features que você não vai utilizar, cada vez mais telemetria, observando o que você faz, isso consome muitos recursos. O Windows, em particular, enche de vírus. Então, a cada, 4 anos tem que comprar um hardware novo. Mesma coisa com o celular. Vai ficando uma merda e você tem que comprar de novo. Isso é um câncer. Isso é o consumismo do capitalismo. Isso é uma merda absoluta. E o software livre é uma maneira de você dar vida nova a esses computadores, porque software livre é muito mais leve do que suas alternativas proprietárias. Inclusive, uma das coisas que eu fiz ultimamente foi ajudar uma colega de laboratório minha, cujo computador estava literalmente inutilizável com Windows. Eu fui lá, coloquei o Linux, coloquei uma distribuição Linux nele, o Linux Mint, e assim, ficou muito melhor do que até mesmo eu esperava, né? Porque é assim mesmo, o software livre é muito mais leve, justamente por não ter tanta sacanagem proprietária e porque o software livre existe para servir ao usuário, não servir aos interesses escusos de alguns CEOs. Então, é isso. Eu queria fazer mais algum comentário, mas a gente já se estendeu um pouco, né? Quer dizer, faltam uns 2 minutos, então eu vou gastar só mais um pouquinho de tempo. Mas antes disso, alguém tem mais algum comentário para fazer? Maia, Miguel, Renan, vocês não falaram nada ainda, Isa também. Mandem aí se vocês têm alguma dúvida ou qualquer coisa. Estamos aqui para isso, né? Não tem? Você absorveu todo esse conteúdo que eu falei dessa maneira exasperada, tão rápido assim, você entendeu tudo e você vai incorporar no seu dia a dia? Ia brisar um pouco na... Como é que é? Como é que é, Renan? Eu não ouvi. Não falei nada não, mas eu ia fazer uma pergunta pro rádio. Então faça. Que a gente marcou para segunda, né? Para baixar esse Linux. Só queria saber se vai dar tudo certo, né? Eu tô com um problema no meu pendrive, mas se você tiver um pendrive legal, a gente pode fazer isso segunda, sim, por mim não tem problema. Ah, tá marcado então. Jacan vai também? Por mim, poderia... Pra mim, velho. A gente tinha que fazer isso na quarta, que é o dia que fica melhor pra nós dois, né? Tinha mais alguém além do Renan que tinha interesse. Quem que era? Era do BCC também, não era? Se tiver alguém da Biblioteconomia também que tiver interesse, já dá para instalar para 2 pessoas no mesmo dia. Sim, isso que eu ia comentar. Se alguém precisar de ajuda, eu também posso ajudar a instalar. Exatamente. E alguém mais para fazer algum comentário? Só queria falar mais outra coisa. Quais distros vocês dão suporte? Bom, nós somos agnósticos quanto a distribuições, assim, você usa o que você quiser. Mas a que eu recomendo para todo mundo é o Linux Mint. Eu sempre recomendo o Linux Mint, porque ele é parecido com Windows, é fácil de usar, é estável, tem uma comunidade muito grande que muitas pessoas estão usando o Linux Mint, assim, é muito receptiva a novos usuários. O Manjaro também tem algumas características dessas. Eu só não recomendo o Ubuntu. É só isso. Porque o Ubuntu é muito pesado. E tem algumas sacanagens no Ubuntu, mas Linux Mint, Manjaro, qualquer outra coisa, tá ótimo. Mais algum comentário antes de eu fazer o meu último? Jacan? Eu tenho... Sabe aquele bagulho do case que a gente tava trocando ideia, Rádio? Então, Sei. eu tenho um case, só que tipo, eu não tenho suporte de energia dele. Eu perdi a fonte em algum canto. Então, se alguém tiver alguma fonte específica de case, certo. a gente teria um case.
Mas Certo. ela é uma entradinha pequena, assim, eu acho que não dá pra mostrar agora, porque eu não tô em Ribeirão. Mas quando eu tiver, eu mostro a entradinha, mando uma fotinha lá no grupo. E aí, se alguém tiver alguma entrada similar, dá pra tentar usar. É tipo uma capinha que transforma um HD num HD externo, sabe? É isso, no case. Ah, pode pá. Nos termos que ele está usando. Eu acho que o Caio, que também está no grupo da CSL, mas que não veio na reunião hoje, ele tem. Eu posso tentar pegar com ele. É que a gente se desencontra um pouco, né? Mas se der certo, eu levo. Mas eu consegui fazer aquilo lá. Eu consegui fazer o backup do meu sistema para um HD X lá que eu não tô usando. E aí, agora é só fazer outra. Ah, não, pera. Meu PC deu pau. Então não vai fazer muita diferença. Como assim seu PC deu pau? Então, ele parou de funcionar, ele não liga mais. Depois Ah, que nossa, eu. então é super importante que você coloque que o sistema operacional funciona. Mas ele não liga por questões de hardware ou por causa de software? Hardware. Eu Ah, aperto o botão e ele entendi. não liga, saca? E aí eu já abri ele, já mexi, mas não deu muito certo, não. Você não sabe o que é o problema ainda. Então, eu sei que tá entrando energia, que tá recebendo energia, mas o problema tá ali, entre a placa e o botão de ligar, entendeu? Aí teria que Entendi. confirmar cada coisa, mas mexer com o notebook é mó trampo. Não, sem bips. Pode pá. Agora, o último comentário que eu queria fazer, que é como que, se vocês estão interessados, como que vocês podem nos ajudar, né? Bom, a melhor maneira que vocês podem nos ajudar é começando a usar software livre vocês mesmos. Isso é uma coisa que não é só para o bem de vocês, como para o nosso bem também. Porque na medida que vocês usam, vocês já servem de fonte de expertise assim para ajudar outras pessoas. E quando você está usando um software livre, e na medida que você vai gostando mais desse programa e vai insistindo em usá-lo, alguém aparece e pergunta: o que é isso que você está usando? E aí você senta que lá vem história e descarrega toda essa conversa no ouvido do pobre coitado, né? Então essa é a principal maneira pela qual você pode nos ajudar. E tudo bem, software livre, muito legal. Para algumas pessoas pode estar parecendo até bom demais para ser verdade. Que coisa de comunista fela da puta é essa, software livre, né? Parece que é uma coisa tão boa, né? Que deve existir muito pouco. Muito pelo contrário. Existe muito mais software livre do que proprietário, muito provavelmente. E nós temos, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Nós temos no nosso site um artigo que são nossas recomendações de software livre para cada coisa de software proprietário aqui. Então, por exemplo, na computação, o mais popular, com certeza, é o VS Code, o que é da Microsoft e é proprietário. Mas espera lá, o VS Code não é open source? Pois é, quando você baixa o negócio compilado do site da Microsoft, ele não vem com a licença livre, por incrível que pareça. Ele vem com uma outra licença que tem a parte open source do VS Code, mas um pedacinho proprietário que contém propriedade intelectual da Microsoft, que, além de logos da Microsoft, etc., tem telemetria, ou seja, o VS Code está vendo o que você anda fazendo no programa e você não sabe o que ele está vendo exatamente porque é proprietário. Então, que merda, né? Mas para cada software proprietário nós temos alternativas livres. Por exemplo, se você quer continuar usando o VS Code, mas não quer sacanagem, não se preocupe. Existe o VS Code, que é a versão compilada pela comunidade, assim, porque a Microsoft disponibiliza esse código, o código open source do VS Code. E aí, para você tirar a parte sacana, é só você compilar esse código, sabe? Que a Microsoft não disponibiliza, quer dizer, ele não disponibiliza a versão compilada sem a sacanagem. Só disponibiliza com a sacanagem. Aí o VS Code é sem a sacanagem. Você pode usar isso aí, que maravilha. Outras ideias aqui, Eclipse, Atom, CodeBlocks, etc. Alternativas. Uma dúvida aqui, rapidão. Manda aí. Qual que é a brisa do JetBrains estar nos dois? No proprietário e do alternativas? Excelente pergunta. É porque essa JetBrains é uma... Agora eu não lembro se é uma IDE específica ou uma empresa que produz IDEs. Mas a versão paga do negócio é proprietária e tem sacanagem, mas tem a versão comunidade também que é livre. Então, só use a versão da comunidade, sabe? É isso.
Tem muito software que é assim, by the way. Tem muito software que é assim. Então, para documentos, porra, eu quero aprender a usar um pacote Office. Não uso o Google Docs, não uso o Microsoft Office, nem esse FreeOffice, que é proprietário também, apesar de ter free no nome, que merda. Uso o LibreOffice, OnlyOffice, é muito fácil de usar. Agora, se você for esperto mesmo, você não vai usar nem isso, vai usar o LaTeX. Isso sim que é baseadíssimo. Aplicativos de mensagens. A gente usa o Telegram, mas o Telegram nem é o ideal, assim. Ideal mesmo é o Matrix, que nós utilizamos. Assim, nós temos um grupo da CSL no Matrix e, claro, todo mundo está convidado a entrar também, mas por enquanto é só o pessoal mais die-hard, assim, mais try-hard de software livre. O Telegram, a gente não recomenda... Ah, como é que é? Não é com você. Não entendi. Oh, foi mal, eu liguei o microfone sem querer. Ah, pode pá. Então, a gente não recomenda tanto o Telegram. Tipo assim, o nosso grupo está no Telegram. Mas a gente não bota muita fé nele, porque ele é centralizado. Tipo assim, o aplicativo que você usa do Telegram, tipo essa coisa aqui, ó, isso é livre. O código-fonte disso está disponível. Você pode recompilar e é a mesma coisa. Mas, quando você usa o Telegram, você está comunicando com servidores lá na Europa, se não me engano, principalmente, alguns no Brasil também, que são proprietários e todas as suas mensagens ficam lá. Então, assim, o Telegram tem acesso às suas mensagens, foi mal, sabe? E não tem como você mudar de servidor também, se você não confia nos servidores do Telegram. A gente só usa mais o Telegram porque pelo menos o cliente dele é livre, ao contrário do WhatsApp, em que o programa que você usa é proprietário e o servidor também é, então se fudeu. Pelo menos o cliente do Telegram é livre. Mas o ideal mesmo é você usar o Matrix da vida e a gente, entre nós aqui, nós preferimos usar o Matrix, que funciona de uma maneira diferente do Telegram e por mais que não tenha tantas funcionalidades, é muito bom também, muito rápido. Tem outras recomendações e tal. Ao invés de usar o Chrome, não usa coisa da Google no geral, não use. Use o Firefox, é muito melhor, ou Brave. DuckDuckGo ao invés do Google. DuckDuckGo está indo por um caminho meio bizarro ultimamente, mas isso é uma longa história. Mas ainda assim é muito melhor do que o Google em termos de privacidade. E isso é importantíssimo. Eu falei no meio da palestra, da conversinha aqui, que eu preferi, se eu tivesse que descobrir o máximo possível sobre uma pessoa, eu passaria 5 minutos vendo suas pesquisas no Google, ao invés de passar 2 horas conversando com ela. Você vai confiar na Google para obter todas essas informações para você? Não se esqueça que essas informações estão na jurisdição dos Estados Unidos e a NSA, CIA, etc., tem acesso a tudo isso. Então vamos usar uma coisa como o DuckDuckGo, por exemplo, que não armazena seus dados, ou principalmente o Cirx, ou o Ecosia, que tem uma proposta muito legal de plantação de árvores. Ao invés do Google Meet, use o Jitsi. Pois não? Eu queria fazer um comentário sobre o Brave, que ele, se eu não me engano, ele é baseado em Chromium. Exatamente. Ele é exatamente igual ao Google Chrome, tá ligado? Tipo, mano, as coisas que você usa no Google Chrome funcionam nele, a maioria. E ele tem o mesmo design, exatamente a mesma coisa. Só muda que ele é um leãozinho. E que ele tem, tipo, um adblock já gravado nele. Exatamente. By the way, usem adblock, pelo amor de Deus. E os adblock e o Privacy Badger, todas essas coisas, elas servem não só para você parar de ver anúncio na web, que é um pé no saco, isso me deixa louco, do tanto de anúncio que você vê no dia a dia, como também é bom para a sua privacidade. Porque quando você vê um anúncio na web, aquilo ali não é só um quadradinho com, sei lá, uma esteira elétrica sendo vendida pelo Mercado Livre. Não é só um quadradinho. Aquilo ali tem software também, tem o JavaScript que está sendo executado, e se você clica no negócio, manda essa informação para o site. Só de você ver esse negócio, já executa código no seu computador. E o código está obscurecido, é JavaScript, é uma linguagem interpretada tal, mas você não consegue entender o código. Enfim, você tem que ver. Então usem os adblock da vida, para você não ver propaganda e você não ser espionado também. E URL Shortener também, HTTPS Everywhere também, isso é uma longa história também. Mas só terminando sobre o que o Jacan comentou, por que o negócio é tão parecido com o Chrome?
É porque a Google não é burra. A Google entende que o melhor modelo de desenvolvimento de software é o modelo open source. É esse em que você disponibiliza o código para a comunidade de usuários ampla e os usuários, eles reportam bugs, eles mandam modificações. A Google está ganhando trabalho de graça, basicamente, do pessoal que usa o Chrome, né? E o Chrome, ele tem essa parte que é aberta, é de código aberto, é open source, só que vem com muita sacanagem proprietária também. E grande parte dos produtos da Google são assim. O Android também é assim. Ele é em grande parte livre, tanto é que existem distribuições livres do Android, mas vem com um monte de coisa proprietária em cima. Felizmente, dá para você compilar esse código livre e fazer sua própria distribuição, que é livre de sacanagens, como o Brave é. Então, o Brave é baseado na parte livre do Chrome, mas não contém as sacanagens e contém umas coisas a mais, assim, que são features do Brave. Enquanto que o Firefox é 100% livre e não tem sacanagem. Eu só recomendo que vocês coloquem as extensões assim para bloquear anúncios. Tá? Então, ao invés de usar Photoshop, Microsoft Paint, que merda, use o GIMP, Inkscape, todas essas coisas. Ao invés de usar Origin, usar o Alphaplot. Enfim, nós temos esse artigo e eu queria mostrar esse negócio para vocês, mas para mostrar que existe e que a gente aceita contribuições. A ideia desse artigo no nosso site é servir como uma referência, e aí tem tipo esses cardzinhos com coisas proprietárias, o que nós recomendamos, e outras coisas livres que vocês podem dar uma olhada. E tem um textinho aqui sobre por que nós recomendamos as coisas que recomendamos, e por que vocês não deveriam usar o proprietário. E esses textos, muitos deles são contribuídos por outras pessoas, que não são eu. Os que eu escrevi não tem meu nome aqui, mas os outros, ó, Lucas Murilo, olha aí que maravilha. Lucas Murilo também. Se não me engano, o Hugo me mandou um texto sobre isso para eu colocar aqui, mas até agora eu não fiz, mas isso é culpa minha. Enfim, como é que é? Tranquilo, tranquilo. Eu tenho que colocar, e é justamente sobre esses programas de estatística que eu tinha mencionado, né? Isso é importantíssimo. Não, no caso, o que eu fiz foi sobre organizador de referência. Ah, de fato! Isso é importantíssimo também, porque quem não usa o LaTeX tem que usar um organizador de referência para usar com os Office, LibreOffice da vida. Não use o Mendeley, use o Zotero, que é livre. Aí que beleza. Então é isso. Então, se vocês têm alguma experiência com algum tipo de software livre que vocês gostam e vocês recomendam, e talvez estão até dispostos a ajudar outras pessoas a utilizar, nos mandem, que nós colocamos o textinho e damos o crédito, claro. Esse cardzinho aqui é eu que faço a proposta, então vocês não precisam se preocupar com isso. Então é isso, pessoal, já são 20h15, só uns 15 minutinhos a mais, acho que não enchi o saco de muita gente, porque eu prometi 1 hora, né, e foi 1h15. Porra, tá ótimo, dado tão prolixo que eu sou. Então, acho que estaria bom agora de fazer alguns comentários finais, se alguém tem alguma coisa para perguntar, alguma informação adicional, experiência própria, e acabar por aqui. Então, alguém tem comentários, perguntas, elogios? Uma partida, né? Cara, eu só tenho um elogio. Parabéns pela iniciativa aí. Muito bom. Muito obrigado, cara. Mais alguém? Comentários? Eu queria perguntar uma coisa manda aí. brisar um pouco depois, mas eu acho que eu espero o pessoal falar primeiro para brisar depois. Sim. Muito obrigado, Isa. Desde quando que existe essa iniciativa? Cara, a gente começou em 2020, que foi o pior ano ever, né? A gente começou quando tava no comecinho do ano, em que não tinha pandemia ainda, né? Eu e o Murilo tivemos essa ideia, e é engraçado, eu já usava software livre há muito tempo, e aí eu li um livro sobre história do software livre, e eu me interessei demais, eu me apaixonei, é aí que eu fui saber o que é software livre de fato. E depois disso eu pensei, eu tenho que fazer proselitismo disso aí. Isso foi de 2019 para 2020. E aí em 2020 eu e o Murilo criamos a iniciativa. Aí o negócio ficou na geladeira por muito tempo, por causa da pandemia, né?
E na prática foi só no final de 2020, 2021 que a gente começou a fazer alguma coisa de fato. E agora em 2022 que nós estamos colocando mais a mão na massa. Esse site aqui foi feito em 2021 e agora em 2022 nós temos a oportunidade de falar mais com o pessoal presencialmente, né, que é uma parte fundamental, e ajudar o pessoal com instalação de Linux e outras coisas. Tal. Então é desde 2020. Mas é isso aí. Mais algum comentário? Guilherme Jardim, você chegou depois? Manda aí, cara. Tenho certeza que você tem alguma coisa para comentar. Oh, eu realmente cheguei depois, não consegui chegar no horário. Pelo pouco que eu consegui ver, eu gostei muito da apresentação. Eu tô, como eu falei lá no grupo, eu tô bastante animado que mais gente está chegando para a CSL. Uhum. E estou com boas expectativas. Esse ano eu acho que, como vocês estão no presencial, eu também, eu estou longe de vocês, não sei o quanto eu vou conseguir participar do grupo, né? Uhum. Mas tô gostando dos encaminhamentos. Perfeito. O Guilherme, no caso, ele não é daqui de Ribeirão Preto, ele está cursando ciência da computação em outro lugar, eu não lembro exatamente qual era, o Nesp de Rio Claro, Araraquara, não lembro. Isso. Rio Araraquara? Claro, Rio Claro. Ah, Rio Claro, perfeito. Ele Rio tá cursando Claro, Nesp lá, mas aí a gente se conheceu de outra maneira. Vamos saindo, até porque já estendeu o tempo aqui. Acho que ninguém tem mais algum comentário. Eu só tô enchendo o saco do pessoal para falar alguma coisa. Mas muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu estou honrado por vocês darem o seu precioso tempo num feriado para ficar ouvindo eu falando e falando e falando e falando sobre software livre, reclamando de propriedade intelectual e reclamando da vida no geral. Mas isso é um grande prazer que eu tenho. Eu queria falar com o pessoal da biblioteconomia, que acabou não aparecendo, né? Mas as duas moças lá, a Camila e a Nath, né? Mas em outra ocasião a gente conversa. Então, pessoal, até mais. Vamos jantar, né?